Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, ampara-nos, Senhor. E mais esta noite, que aqui nos encontramos para refletirmos acerca da sua doutrina de amor. Ampara-nos para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para sentir a mensagem que nos alenta e nos dá as forças necessárias para prosseguirmos na realização do nosso plano existencial. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, gratos por tudo. Prosseguindo com nosso estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial, nós trabalharemos na noite de hoje o 19º encontro, exemplos de cumprimento do plano existencial. O objetivo é refletir sobre exemplos de cumprimento do plano existencial. Nos encontros passados, nós estudamos casos de pessoas que não cumpriram os seus planos existenciais, o que elas geraram de sofrimento para elas mesmas. E agora nós vamos, nas próximas reuniões, a partir de hoje, estudarmos casos de pessoas que bem cumpriram o seu plano existencial, ou, quando foi analisado aqui, estavam em cumprimento. No caso que nós estudaremos na noite de hoje, André Luiz analisa uma pessoa ainda encarnada e faz toda a reflexão do sentido de todo o trabalho que essa pessoa estava fazendo para cumprir o seu plano existencial. Vamos antes meditar sobre nós mesmos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? O seu propósito, o seu programa? Você sente que tem realizado plenamente esse plano? Fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito, cumprindo as leis divinas para a efetivação do seu programa existencial? Como tem sido para você o cumprimento das leis, a prática das virtudes? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as reflexões doutrinárias. Começaremos as nossas reflexões
sobre os exemplos de cumprimento do plano existencial, com o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, capítulo 16, Débito Aliviado. A psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Nesse capítulo, André Luiz estuda o caso de Adelino Correia. Aliás, narra o caso de Adelino Correia, que nós estudaremos hoje, que após ter contraído débitos muito graves devido a um profundo egoísmo e interesse pessoal, reencarna para resgatá-los por meio da tarefa na seara espírita e dedicação aos filhos, e consegue desenvolver o seu propósito existencial de exercitar a caridade e a abnegação com um profundo desinteresse pessoal. O caso do Adelino Correia é um caso muito significativo, porque muitas vezes no movimento espírita nós ouvimos pessoas dizendo assim: as pessoas que conseguem cumprir o plano existencial porque elas já são pessoas mais evoluídas, que já desenvolveram muitas coisas, muitas virtudes no passado. Nós vamos ver que o processo não é bem assim. E o caso da Adelino Correia é exemplar nesse aspecto. Porque uma pessoa que saiu do crime muito significativo para um esforço verdadeiramente no limite de suas forças. Nasceu com uma doença congênita, com um processo para que ele passasse por situações muito dolorosas durante toda a existência, e ele, com esforço, conseguiu, inclusive, diminuir a doença do corpo físico, porque ele transmutou, ao longo da vida, a doença do espírito, com esforços, com um trabalho efetivo de desenvolvimento das virtudes, conforme nós veremos. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, que nolo apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Ouvimo-lo em preciosos comentários do Evangelho sobre o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Então aqui André Luiz vem iniciando a narrativa. Para quem não leu o livro, Silas é um dos instrutores da Mansão Paz, e eles estão em trabalho na crosta. André Luiz, juntamente com Hilário, estão em conjunto com Silas, fazendo visitas a pessoas que são tutelados da Mansão Paz. Como nós estamos vendo desde o início deste módulo, quando o espírito reencarna, ele reencarna tutelado da colônia ou da organização de onde ele saiu. A Mansão Paz não é uma colônia espiritual. Na verdade, é um posto de socorro dentro das regiões umbralinas e atende espíritos bastante comprometidos, e a partir de um período de tempo
em que esses espíritos se preparam, eles são trazidos para a reencarnação. Adelino Correia é um dos tutelados da Mansão Paz, por isso, periodicamente, Silas o visitava. Então, eles estão fazendo a visita aqui num centro espírita. Com mestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis, mas o estágio de prova a que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Além disso, acanhado e retristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Aqui, André Luiz narra a doença que Adelino Correia trazia, um eczema que gerava feridas na pele, todo um processo de, como ele diz, gretas que formavam na pele e que sangravam. Nós vamos entender a causa dessa doença a partir do passado espiritual de Adelino, o crime que ele cometeu na existência anterior. Então, ele trouxe já no perispírito a doença e, por sua vez, ela foi transferida durante praticamente toda a sua vida para o corpo físico. E, num determinado momento, amenizada pelos esforços que ele fez. Vamos continuar nessa primeira parte, apenas a narrativa. Doce velhinha desencarnada abeirou-se de nós e, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões, falou-lhe afetuosa: assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto mais incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Sim, sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Porque pensa ele nas necessidades dos outros, sem refletir nas necessidades próprias, acrescentou a anciã comovida. O assessor de Druso prosseguiu com carinho. 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. Então aqui André Luiz coloca um dado, que ele fazia jus ao atendimento médico desdobrado do corpo. Os benfeitores o atendiam para minimizar os efeitos dessa doença karmática que ele trazia, pelo trabalho de abnegação que ele estava praticando, conforme nós veremos logo em seguida. E afagando-lhe a cabeça: esteja tranquila, Correia em breve estará plenamente restaurado.
Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes, e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. É muito interessante nós anotarmos esses dados aqui. São descrições que André Luiz faz. Ele, habituado à oração, estava nesse momento irradiando luz. Quem olhasse apenas de maneira superficial poderia achar que Adelino já era um espírito superior ou uma situação bem mais ampla do que ele estava na verdade. Mas aqui apenas observamos o grande esforço que ele estava fazendo. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu-nos um simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física, que depois de saudar-nos rogou reverente ao nosso orientador: peço vênia para solicitar-lhe valioso obséquio. Fale sem receio. E o jovem recém-chegado explicou de olhos úmidos: meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira. Pelo muito que auxilia os outros, descura-se de suas próprias necessidades. Pelo amparo que ele oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora viúva, em grande penúria para atender ao tratamento de 2 dos meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apenas apelos mentais para que nos protegesse, e sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos, visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que necessitava. Ó meu assistente, rogo-lhe por amor a Deus, amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Então, mais um apelo de um espírito desencarnado solicitando ajuda para o Adelino. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para asilo de si mesmo. Incumbe-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa que se dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Então, Silas fala que, além do tratamento de saúde, estava sendo providenciado também auxílio material para o Adelino. Isso tem muito a ver com o que nós temos refletido, que quando nós cumprimos os nossos deveres, os direitos vão sendo colocados de uma forma muito natural. Quando a pessoa quer ter direito sem cumprir os deveres, conforme nós vimos nos casos anteriores, elas acabam extrapolando exorbitando da própria vida e gerando graves comprometimentos, como nós vimos nos 4 casos anteriores estudados. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão a estudar.
Dir-se-ia, observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista. Sim, aprovou Silas, paciente. Os créditos de Adelino são realmente enormes. Não obstante, os débitos a que ainda está preso. Cultiva, no entanto, a ventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Vejamos que aqui Silas coloca duas questões muito interessantes para nós refletirmos. Ele fala que Adelino já tinha muitos créditos, não obstante os débitos que ainda está preso. Como funciona essa questão de créditos e débitos? Vamos refletir juntos? Nós vamos ver daqui a pouco que Adelino saiu de um crime muito pavoroso. E a partir desse crime, desse ato praticado, bastante criminoso, ele cria muitos débitos perante a consciência. Como funcionam os créditos? Não seria os créditos para resgatar débitos? Por que Silas diz que Adelino tem créditos enormes? Não se diz no movimento espírita que nós estamos aqui para pagar? Sim. Que créditos são esses? Aquilo que ele pratica a si mesmo é o próximo? Tem a ver com esse bem que ele pratica a si mesmo. Mas o que ele ganha com isso, efetivamente? Ele estava tendo aqui alguns benefícios devido aos atendimentos, à abnegação dele, né? Mas qual é o ganho maior de Adelino? Seria a paz de consciência, o dever cumprido? Sim, exatamente isso. E o que gera isso, Mateus? O que gera essa paz de consciência? A paz de consciência é uma virtude conquista, né? A partir do esforço de desenvolvimento do propósito existencial que Adelino exercita diariamente, ele vai conquistando cada vez mais virtudes que são patrimônio dele e que produz para ele o auxílio para que ele pratique mais ainda o bem e desenvolva mais virtudes, intensifique mais ainda a prática das virtudes. É isso que é o crédito, porque o débito para com a consciência, ele permanece. Aquelas máculas que nós criamos, existenciais, permanecem até que sejam totalmente transmutadas. Agora, o esforço no bem da criatura, todo o trabalho que ela desenvolve, as virtudes que vai conquistando, vão gerando crédito, sim, porque são aquisições imortais para todo sempre. Então, o espírito nunca vai perder aquilo que ele adquire fazendo esses esforços. Então, nós estamos vendo aqui o caso do Adelino
fazendo esforços no limite das suas forças. Esse é um exemplo muito típico de alguém fazendo esforço no limite das suas forças para desenvolver o seu propósito existencial e seu programa existencial. Oi. Se os créditos não anulam os débitos, na verdade os créditos são espirituais, né? Os créditos são as virtudes que ele está desenvolvendo. Com essas virtudes, os débitos, que são as máculas, porque os débitos não é uma contabilidade mecânica em nós, são máculas existenciais que nós criamos no perispírito. Ele trazia essa mácula tão grande que até o corpo físico absorveu parte dessas máculas. Então, cada esforço que ele faz para desenvolver virtudes transmuta gradualmente essas máculas. Mas não é um processo assim, tem 100 aqui, vai ter 100 aqui, vai anular. É um processo muito mais complexo, porque se trata do espírito infringindo as leis, criando débitos, e o espírito cumprindo as leis, desenvolvendo as virtudes, produzindo créditos. Então, o processo não é puramente matemático, mas é um movimento do espírito em cumprir as leis, desenvolver virtudes ou descumpri-las, colocando as questões egóicas em evidência. Se esse movimento é a sinceridade de propósito, passa pela sinceridade de propósito, mas não é só essas. A sinceridade de propósito é o esforço que a pessoa vai fazer gradualmente. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor, cuja existência atual se desdobrava sob o auspício da mansão que nos patrocinava os estudos. Como nós falamos, ele era um tutelado da Mansão Paz. Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente em nós, acercamo-nos dele a fim de ofertar-lhe de algum modo o contingente de nossas forças na movimentação dos passes magnéticos que passara agora a administrar em favor de alguns enfermos. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentimos prontos a partilhar-lhe as tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhámo-lo ao reduto doméstico. Esperava-o no limiar a genitora, que evidentemente ultrapassava os 60 anos. Silas deu-se pressa em no-la apresentar, explicando: é nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga a tutelar-lhe a existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava atenção, meu colega indagou: Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. Adelino havia casado, mas a esposa abandonou o lar quando a filha ainda era pequena. Nós vamos entender o porquê dele ter atraído uma pessoa nesse nível mais adiante. A resposta dava-nos a entender
que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa discrição. Enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-no penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada alinhavam-se 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina de seus 9 a 10 anos presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam placidamente. Afagando a boneca viva, o assistente informou: esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Então, quando ela tinha 3 anos, a mãe foi embora. Designando em seguida os 2 meninos de cor, aduziu: e esses pequeninos são Mário e Raul, 2 enjeitados que Adelino abraçou por filhos do coração. Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que de certo enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos de propósito, em reverente expectativa. Entendendo-nos a atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando: para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate. Então, a partir de agora, o Silas vai relatar o passado recente de Adelino. E ele exalta aqui o santificante esforço. É o que nós temos trabalhado, né? Questão 642 do Livro dos Espíritos. Todos nós temos um convite consciencial de realizar o bem no limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que advier de não termos feito o bem. E só se faz o bem no limite das forças quando nós nos propomos a cumprir integralmente o nosso plano existencial, propósito e programa. Parcialmente, esforço parcial, não esforço os desastres que nós criamos nas nossas existências, conforme nós vimos os casos anteriores. Qual, se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou: em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico, que o recebeu das mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado, que lhe foi o pai solteiro, era homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante, em face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas a seu talante. Em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-natos, para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos, sabia usar o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos
e bajulado de quantos lhes obtinham os favores, a troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente, para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Então, esse dado é muito importante para entender a história. Então, Martim Gaspar, pai do Martim, que era o Adelino na encarnação anterior, ele abusava de jovens escravas. Quando elas concebiam, ele vendia as escravas juntamente com os filhos. O único que ele teve algum afeto foi o próprio Adelino Martim nessa encarnação, e o amava profundamente e registrou o filho no seu próprio nome. Foi o único que ele registrou, apesar de ter tido já vários outros com as escravas. Então, esse dado é muito importante para entendermos o que Adelino acabou fazendo. Pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança, e totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se enliçou desventurado. Sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente, com a aprovação da madrasta. Tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Qual é o sentimento egóico que
que emerge desse fato aqui? Que mais se destaca? Além da crueldade, tem vários sentimentos, mas o que mais se destaca, qual é? Egoísmo, exatamente. Um profundo egoísmo, um profundo interesse pessoal. Por quê? O pai o amava. O pai era cruel com outras pessoas, menos com ele. Ele, para ficar com a esposa do pai, ele comete esse parricídio. Dessa forma extremamente cruel, matando o pai vivo, matando o pai queimado vivo. Agora vamos ver o que acontece depois disso. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, animando-se à companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde. A fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Então, de nada adiantou as ações que ele praticou, porque aquilo que ele desejava, que era a felicidade junto à madrasta, agora já esposa dele, ele, com o processo da culpa, entrou nesse movimento obsessivo pelo próprio pai, que o cercava, como diz a André Luiz, de fluidos inflamados. Então, vamos ver o que gerava isso do passado de Adelino. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Com todas as consequências, ele já começou a sentir, ainda encarnado, e foi até a morte dessa maneira. Oi, falando. Não é o arrependimento produtivo ainda. Na verdade, não é bem o arrependimento. É que a palavra é usada em vários sentidos. Na verdade, é o remorso, que André Luiz coloca aqui em cima. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso. Então, esse remorso produzia porque o remorso ele está muito vinculado à culpa, é um movimento de uma culpa mais exacerbada ainda. No movimento de culpa, ele tem um movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição.
como ele quer se punir e o Espírito também quer puni-lo, ele produziu para ele próprio, pela influência espiritual, ele produziu as mesmas dores que o pai teve enquanto naquela morte pelo incêndio. Então ele ficou durante vários anos sentindo as dores que o pai sentiu ainda encarnado. E desencarnado, claro, ele permaneceu nesse processo, devido ao profundo remorso, profunda culpa. Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou no túmulo, arrastando para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos, em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus que lhe promoveram resgate, ingressou em nosso instituto, Mansão Paz, ao que fui informado em lamentável situação. Tendo entrado em sintonia com o genitor sequioso de vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Então, além de sofrer enquanto estava encarnado, ele sofreu as consequências dos seus atos desencarnado durante 11 anos sucessivos, tendo a impressão de estar sendo devorado pelas chamas o tempo inteiro. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que se onerou desavisado. Então vejamos o que emerge aqui desta fala de Silas. Que sentimento nós podemos tirar de Adelino aqui ainda Martim? É uma virtude muito interessante, muito ligada ao esforço no limite das suas forças. Que virtude é essa que emerge aqui do texto? A descrição do texto, melhor dizendo. Ainda não, a abnegação ele praticou depois. Ela está relacionada, mas é uma outra virtude que... A resolução dele, a decisão de mudança. Porque vejamos, ele sentia-se sendo queimado o tempo todo, aí foi aliviado pelos médicos espirituais, por meio de recursos magnéticos, e assim que melhorou, ele começou ele resolveu por se melhorar, por modificar aquilo que ele havia realizado. Como diz aqui Silas, ele devotou-se, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização.
Então vejamos que é um espírito resoluto, decidido a se transformar. Fala, Zélia. Aqui ele já estava arrependido. Aqui já não é mais a culpa e o remorso, mas o arrependimento de ter cometido aquilo. É como ele diz aqui, o arrependimento tardio. Ele tinha uma mista de culpa, remorso e começou a trabalhar pelo arrependimento. Porque a partir do momento que ele reconhece os erros, aí ele começa a reabilitação, arrependimento, expiação e reparação. A expiação começou na própria, ainda encarnado, com os sofrimentos que os espíritos produziram para ele, o pai e as séculas. Depois 11 anos na dimensão espiritual, e depois a doença congênita expiatória que ele praticamente teve a vida inteira, né? Agora, sempre o processo, arrependimento, expiação e reparação. Muitos de nós ainda temos a ideia de que processos expiatórios são estanques da reparação. O que está acontecendo com Adelino aqui, Martim? Ele está começando um processo de que tipo? Arrependido, ele está buscando a reparação. Então, o arrependimento e a reparação, a partir do espírito decidido, o espírito resoluto, ele já imprime isso e vai em função de todo o trabalho que ele resolve por fazer. Então vejamos que a virtude da resolução ou da decisão, que é a mesma coisa, é a virtude por excelência para que o espírito realmente possa realizar o bem no limite das forças. Porque muitas vezes nós observamos, a pessoa sabe o que deve ser feito, tem todas as condições para fazer, sabe o que ganha em fazer, mas não se resolve em fazer, não se decide por fazer, porque fica aquele movimento da preguiça moral. Nós vimos todos os 4 casos anteriores, a preguiça moral falando alto. Aqui nós estamos vendo a virtude que transmuta a preguiça moral. Qual é? A resolução, a decisão. O espírito decidido por realizar o bem no limite das forças vai se libertar da preguiça moral. Falando. Uhum. Uhum. Sim, aí é o devotamento, ou abnegação, que é a mesma coisa. Sim, são várias virtudes. Mas aqui o que chama a atenção, porque, veja bem, ele, assim que foi aliviado, ele ainda estava em recuperação, o que ele fez? Para que ele pudesse praticar o devotamento, sem resolução, não é possível. Deu para entender? A resolução é a que impulsiona. Nós destacamos a resolução porque ela é que transmuta a preguiça moral. E aí, a partir dessa virtude, todas as demais vão ser exercitadas, né? Claro que ele vai desenvolver o devotamento, por quê? Porque foi um espírito resoluto. Em vez de ficar choramingando o próprio sofrimento, ele reconheceu que ele que tinha causado o sofrimento e que cabia a ele superar tudo isso. Oi. Uhum.
Uhum. Como fazer para uma pessoa, em vez de cultivar a culpa, cultivar o arrependimento? Uhum. Se é possível o encarnado arrepender-se, na verdade a pergunta é possível o espírito imortal arrepender-se em qualquer momento da sua vida, Jéssica? É possível, né? É possível porque nós somos espíritos imortais, independente de estarmos no corpo ou fora do corpo. E o arrependimento é aquilo que vai iniciar o processo da reparação. Como é preciso explicar o que significa arrependimento, o que significa culpa. São palavras que semanticamente são sinônimas, mas que psicologicamente têm sentidos completamente diferentes. Então, para que alguém possa cultivar o arrependimento e se libertar do culto à culpa, é necessário que ela entenda o que é arrependimento e o que é culpa. Senão não é possível. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante. Encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas o seu raio de ação no estudo edificante na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Vejamos aqui, nós temos algumas características de Adelino, muito interessantes. Já renasceu, com o espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante. Como ele começou a trabalhar em função da sua reparação, ainda na dimensão espiritual, ele já renasce com essa predisposição quando encarnado, já com o hábito de utilizar da prece com a renovação do mundo íntimo. E aí, quando encarnado, o que ele faz? Todo um trabalho louvável de aproveitamento das horas. O seu raio de ação no estudo edificante, na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias. Então ele desenvolve um esforço, esse aproveitamento das horas. O que significa? O que significa realizar o bem no limite das suas forças? Aproveitamento adequado das horas. As horas todas sendo muito bem aproveitadas para que ele evolua enquanto espírito imortal. Ao mesmo tempo, o que acontece com Adelino? Tem como, a partir somente da nossa melhoria, nós impedirmos o funcionamento das leis divinas? O que emerge aqui nesse texto? Que lei está saltando aos olhos?
lei de causa e efeito, né? Então, ele que não valorizou o pai, renasce para ser órfão. Ele que não valorizou a fortuna que o pai iria legar para ele naturalmente e usurpa essa fortuna, renasce numa extrema pobreza. E ele que havia assassinado o pai daquela forma tão cruel, renasce com a doença karmática do eczema, para poder passar pelos efeitos das causas que ele havia praticado. Mas a lei de causa e efeito, ela age sozinha? Ela age junto com o quê? A lei só de misericórdia? Lei de amor, justiça e caridade. Se o Espírito, apesar disso tudo, se lança a um esforço de amor, de justiça e caridade, o que a lei de misericórdia pede? Que os efeitos sejam atenuados. Todos os efeitos sejam atenuados. Não é possível impedi-los, mas é possível atenuá-los. Foi exatamente o que Adelino fez com relação à doença e às outras questões, as financeiras, como nós vimos aí, os espíritos o auxiliando nas questões financeiras. Por quê? Pelo esforço no bem, de praticar a lei de amor, justiça e caridade, a lei de misericórdia o ampara, reduzindo os efeitos das causas anteriores. Porque as causas atuais são de que tipo? Voltando, indo lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, tem causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Na atualidade, Adelino estava praticando atos que geravam mais aflições, ou contrário. Vejamos que a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, ela é de causa e efeito. Como ele estava produzindo causas amorosas, justas e caridosas, o que estava acontecendo com os efeitos anteriores estavam sendo diminuídos. Não estavam sendo suprimidos porque é todo um processo de uma programação, mas estavam sendo reduzidos pelas novas causas, gerando novos efeitos. Isso fica muito claro no caso dele. Que essa é a diferença da lei de Talião e a da lei de causa e efeito. Sim, a lei de Talião é uma lei humana, não é uma lei divina. A lei de causa e efeito é uma lei divina. Então ela está ligada a outras leis, como a lei de misericórdia, a lei de causa de amor, justiça e caridade. Continuando aqui. Oi. Quando ele repara na mesma área, a atenuação é maior. Na verdade, o que vai caracterizar o atenuar é a questão da intensidade do que se repara, e não da área em si, né? É a intensidade do esforço em praticar a lei de amor, justiça e caridade. Quanto mais intensidade no limite das forças, maior o atenuamento. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa, antes da reencarnação. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se. Olha essa fala de Silas. Nós temos repetido isso sistematicamente aqui nos nossos estudos reflexivos.
trazer o conteúdo da doutrina para dentro da própria vida. Então, é o que ele fez: aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Então, a disciplina que ele passou a ter em relação à própria vida. Se antes ele agiu de uma forma profundamente leviana, agora ele age de uma forma profundamente responsável. A responsabilidade transmutando a leviandade do passado, porque ele passa a aplicar a doutrina espírita na própria vida. Isso é trabalhar no limite das forças, gente? Exatamente isso que significa trabalhar no limite das forças. Não utilizar a doutrina espírita como um conceito vão, para passar para os outros orientações, mas, sobretudo, para utilizar na própria vida. Rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade, que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui. Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses que, em lhe observando os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. Olha que dado interessante Silas coloca. O que aconteceu com Adelino, além de todo esforço, de toda a prática das virtudes? Ele que trazia uma série de inimigos do passado, além do seu pai, que ele mandou matar, ele tinha os comparsas do próprio pai, que o atacavam, ainda desencarnado, e quando ele reencarna, esses espíritos continuaram a agredi-lo. O que ele conquistou? Pelo esforço no bem que ele faz, pelos exemplos de renovação, ele conquistou os próprios espíritos obsessores. E nós vamos ver daqui a pouco que até o pai também ele conquista pelos esforços. Essa é a verdadeira desobsessão. Porque ainda no movimento espírita nós temos ideia de que desobsessão se faz em reunião mediúnica, atendendo espíritos. Alguns espíritos podem ser até atendidos dessa forma, mas a maioria dos nossos inimigos do passado vão ser modificados com o nosso próprio exemplo, com a nossa mudança, com a nossa melhoria, é que esses espíritos gradualmente vão vendo a nossa melhoria e se modificando também, conforme nós estamos vendo o exemplo do Adelino. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhe o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos veja oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. O que Silas está descrevendo aqui, gente? É uma lei que nós temos refletido muitas vezes sobre ela.
Vejamos que ele destaca aqui: devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando os outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos. Então nós vimos que os débitos são as máculas existenciais. Mas ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo esses créditos pelo exercício das virtudes, o que acontece com relação aos espíritos que querem afligi-lo? Sejam os pessoais, sejam os inimigos da luz. Aqui surge uma lei muito interessante, né, que está ligada a esse fenômeno. Que lei é essa? Lei do merecimento? Não. Lei de permissão. Vejamos que aqui, a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor. O que é isso? Será que os espíritos que não querem mais? Tem aqueles que são tocados pelo exemplo, mas tem ainda os empedernidos no mal que não são tocados, e aí? Mas a lei de misericórdia, em conjunto com a lei de permissão, não permite que os espíritos vão além, vão para uma situação que o próprio credor, né, o próprio devedor, melhor dizendo, passa a ser credor de consideração. É aquela questão que as três leis se unem: lei de misericórdia, lei de permissão e lei de causa e efeito. Como ele produz novas causas pelo devotamento ao bem alheio, ao produzir novas causas, ele gera efeitos mais amenos. E o próprio processo obsessivo encontra barreira para acontecer, porque não há permissão, porque só acontece processos obsessivos com a permissão, como tudo que existe no universo, só com a permissão divina. Então, nesse caso, vai havendo gradualmente um processo de não permissão para que o movimento obsessivo cerceie o bem que ele pode fazer. Porque, veja bem, se o mal cerceasse o bem que se faz, ele seria mais poderoso do que o próprio bem. Então, a lei de permissão não faculta isso. Silas confiou-se a pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou sedento de ensino. Continue, assistente, esta lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo? Agora vamos ver a explicação de Silas com relação a ganhar tempo. O que significa profundamente ganhar tempo? Não é somente o tempo no bem que se produz. Vamos ver aqui. Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia, que não merecia a ventura do lar tranquilo, por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira que lhe não entendeu o coração. Então ele é um espírito sensível, mas atraiu uma pessoa leviana que não entendeu devido à leviandade dele do passado. Então a lei da atração funciona dessa forma. Ele ainda trazia a tendência à leviandade, atrai uma pessoa leviana e se consorcia com essa pessoa, mas que, não entendendo a forma como ele agia, acabou abandonando o lar. Lei de causa e efeito, claro, sendo aplicada em conjunto com a lei de atração e outras leis. Avançando para a terna Marisa que dormia, acentuou: assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer,
atraiu para junto de si, como filha de sua carne, a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele, para reeducar-se ao calor dos seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Então vejamos, no programa reencarnatório dele estava de trazer como filha a madrasta do passado, né? E ele recebe como filha, mas pelo fato dela ter agido com leviandade, ela acaba recebendo a prova do abandono maternal. Agora, nessa questão do abandono, existe programação para abandono, gente? Existe uma programação? Por que não? Porque se houvesse programação para o abandono, haveria alguém programado para errar, por meio das leis. Isso não é possível, né? Agora, existem espíritos com tendência a abandonar, e aí espíritos vinculados aos processos assim, pode renascer por esses espíritos? Isso sim, foi o que aconteceu com a Marisa. Por ela ter agido da forma como agiu no passado, né, traindo o esposo, sendo cúmplice do enteado, para colocar fogo no lar no leito do esposo, ela agiu de uma forma profundamente egoísta. Então, ao renascer a partir de uma pessoa leviana, as chances dela ser abandonada serão maiores. Agora, não retira o débito da mãe que abandonou, porque ela não nasceu, a mãe não nasceu, não veio para abandonar. Não existe isso. Perante a lei não há esse processo, mas as probabilidades são grandes. Da mesma forma, o Adelino, ele não se casou para ser abandonado necessariamente, mas a probabilidade era grande por ter atraído uma pessoa leviana pela leviandade do seu passado. Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtava os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcaice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem um amparo moral a reforma precisa. Olha como é interessante. Pelo esforço de dedicação que ele passou a ter, ele recebe os 2 cúmplices do passado, que renascem num prostíbulo e são abandonados, e ele acolhe como filhos. Vamos supor que Adelino não acolhesse esses 2 meninos. O que poderia acontecer com ele? Vamos supor que ainda restasse o egoísmo, que ele não tivesse transmutado nesse momento. O que aconteceria com ele? Ele estaria adiando as possibilidades de renovação que ele aceitou por renovar-se. Então, ao receber os 2 meninos, os cúmplices do passado, ele já antecipa possibilidades do futuro, já se renovando aqui agora, né? E auxiliando os 2 na renovação também.
Enquanto nós edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela reflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração a 2 meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Então, aquilo que nós acabamos de falar, né? Ele antecipou o resgate do futuro para o aqui e agora, por ser um espírito profundamente decidido, pronto para viver uma vida de caridade, de abnegação, de esforço. Dispunhamos-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após: ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além-túmulo. Renasceu, por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Aquilo que nós já comentamos, a doença foi limitada pelo esforço que ele fez de renovação. Isso tem a ver com uma fala evangélica do Cristo. Que fala essa? Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Isso não é do Cristo, mas é do apóstolo Pedro, que fala sobre o amor cobrindo uma multidão de erros. E aí a limitação da enfermidade, que não prosseguiu da forma como estava previsto. Porque era para, vamos ver aqui, semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Entre uma pessoa doente, acamada ou limitada, e uma pessoa com uma doença possível de ser, mesmo assim, de servir e de ser útil, é claro que é preferível a segunda opção. Por isso que a justiça divina sempre está associada à misericórdia. Então é justo que a pessoa tenha atenuado as suas dores para poder atender mais e mais pessoas, adquirir maior mérito em realizar o bem. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados, como ensinou o apóstolo. Assistente, com uma elucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Podemos, acaso, inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar,
o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou: terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe-á ainda menosprezo e ódio? Martins Gaspar respondeu por fim o instrutor. Infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo. Observando-lhe a transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. Vejamos que ele conquistou, inclusive, o próprio pai, que se viciou durante muitos anos, né? E onde se encontra agora? Insistiu Hilário ansioso. Porventura será permitido vê-lo para anotar-lhe as alterações? Vamos ver agora a surpresa que Silas faz a Hilário. Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidades de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário, é possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Despedimo-nos, conservando as anotações à maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite, na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora em companhia de Druso, o orientador da instituição. Regozijamo-nos, embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa que não lhe dispensava a presença. Para quem não leu o livro, Druso era o diretor da Mansão Paz. Silas tinha sido filho dele na existência anterior e era o braço direito dele na Mansão Paz. É esse instrutor que visitava a crosta. Druso raramente saía da Mansão Paz. Por isso esse estranhamento. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviço da mansão e por nós outros, utilizamo-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia incoercível respeito. Foi assim que, no trajeto ligeiro, lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. 2 auxiliares que conhecíamos de perto esperavam-nos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou o reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora.
o grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos seguimos o orientador que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Meu amigo, disse-lhe Druso, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findos alguns minutos de expectação, que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia aflitivamente. Tomado de surpresa, correu, ajoelhou-se, enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Então ele estava recebendo ali o quarto filho, o próprio pai, assassinado de outrora, agora filho dele. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho que, com espontâneo gesto de amor, e após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martins Gaspar retorna à experiência física, asilando-se-lhe nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo à mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo: oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nos abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Bonita a história do Adelino, né? Muito esforço, muita abnegação, muito trabalho no bem, produziu tudo isso numa única existência. E pelo crime que ele havia cometido no passado, a gente vê que não é um espírito de alta envergadura. É um espírito como nós, tarefeiro, mas muito resoluto, muito decidido a produzir o bem.
Então, só o resumo da história dele, para nós concluirmos. O propósito existencial: desenvolver a abnegação, a caridade e a renúncia, para transmutar o profundo egoísmo pelo qual delinquiu no passado espiritual. Que ele, de forma muito resoluta, a virtude da decisão é uma virtude que ampara o desenvolvimento das outras virtudes. Não é possível desenvolver a virtude do propósito sem exercitar a decisão diária, constante, para fazer os esforços necessários para cumprir o plano existencial, o propósito existencial. O programa existencial, as atividades principais: atividade doutrinária na seara espírita, na qual exercitaria o propósito existencial, reconciliando com a sua própria consciência. E a atividade de amparo aos comparsas do passado, a madrasta e os capatazes, e do pai que assassinou pela paternidade responsável. Então, a paternidade responsável transmutando as grandes, no caso, os cúmplices, a madrasta e os capatazes, e o pai assassinado sendo acolhido por eles como os filhos do coração. Vamos passar lá para o final, porque essa aqui é praticamente a repetição do que nós já vimos, mas vamos lá para a figura final, por causa do nosso tempo. Quem quiser é só pegar lá no site do projeto, tem os resumos daquilo que a Adelino faz. Mas aqui nós temos o resumo graficamente, a prova de caridade, abnegação e renúncia de Adelino. O objetivo, aquilo que nós temos visto. O objetivo é viver como espírito imortal, transitoriamente encarnado, valorizando o essencial e não a persona. Esse é o grande objetivo de estarmos no corpo. Os casos anteriores foram pessoas que valorizaram a persona em detrimento do espírito imortal. Adelino faz exatamente aquilo que é para ser feito. Valoriza o espírito imortal que ele é, utilizando da persona transitória, Adelino Correia, para focalizar o espírito imortal. Porque ele poderia ter se recusado, poderia entrar na preguiça moral, não fazer aquilo que estava no programa dele, mas ele fez o esforço no limite das suas forças. Então, o espírito imortal, na sua essência, o médico interno, o ser essencial, fazendo com que a persona seja utilizada como enfermeira da subpersonalidade do passado. Dá a impressão, olhando assim, dá a impressão que tudo foi muito fácil, está sendo muito fácil para o Adelino. Mas será que é assim? Será que as tendências do passado não emergem para ele como emergem para todos nós? Sim, com certeza. A subpersonalidade leviana, sensual, emerge. Ele, praticamente abandonado ali pela esposa, claro, jovem ainda, com todos os desejos de ordem sexuais, sensuais, mas que ele, com esforço, com dedicação, estava se doando para a filha e os 2 filhos, e agora o 3º filho. Então, trabalhando a subpersonalidade sensualista, egoísta, egocêntrica do passado, sendo trabalhado pelo esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado que ele passou a ter. Então, quais os fatores que auxiliaram Adelino a cumprir o seu plano existencial? A prática dos deveres em primeiro lugar. Nos outros casos, nós vimos que a pessoa desejava usufruir direitos sem praticar deveres. No caso da moça que tomou o noivo da irmã,
desejando direitos que ela não havia conquistado e não praticando o dever. E o Ildeu também não praticando o dever de cuidar da família, que era a sua principal função na encarnação atual. O Leôncio, na atividade espírita, não praticando os deveres, e também o Otávio, que nós estudamos. Já Adelino, colocando o dever em primeiro lugar e usufruindo dos direitos naturais por ter praticado os deveres. Então, quais as reflexões que podemos tirar da história de vida de Adelino? Quais, gente? Que é possível para todos nós, né? Se é possível para uma pessoa como ele, que saiu desse crime medonho, é possível para qualquer um de nós, se fizermos esforços. Fazendo os esforços no limite das nossas forças, nós podemos ressignificar qualquer situação do nosso passado. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplica à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade de reencarnar. E o esforço de realização do bem no limite das suas forças? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre os esforços que podemos realizar para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito esses esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral, fazendo o bem no limite das suas forças? Como tem sido a sua vida nesse quesito? Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas reflexões que realizamos na noite de hoje. Ampara-nos para que possamos cada vez mais fazer esforços como o companheiro Adelino Correia tem feito na sua existência. Que possamos, baseado em exemplos como esse e outros que trabalharemos, trazer para as nossas vidas esse esforço que nos auxilia a nos tornarmos espíritos melhores. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo.
ampara-nos a todos. Que assim seja.